Enquanto isso, vou colocar os óculos. Tá, então, gravação começou. Acho que todo mundo... o sistema está me avisando que tem que avisar todo mundo, né? Mas todo mundo sabe. Então, divisão 3 partes. Primeira parte, visão geral, terminologia, baseado... Eu gosto muito do Handbook of Applied Cryptography neste contexto. A segunda parte vai ser, vou usar slides antigos, a gente usa uma breve história da criptografia. E a terceira parte, na história da criptografia, eu já vou falar do sistema chamado One Time Pad, que eu acho o sistema essencial para esta disciplina, porque mas de certo modo é um sistema simples, mas que tem muitas implicações interessantes. Tá? Então, One Time Pad, presta atenção. Então, primeiro, Overview of Cryptography. A gente já falou sobre o setting, os cenários, onde se encontra, duas ou mais partes, normalmente separados geograficamente, elas querem executar uma certa transação, tá? Eles são separados, mas então usam um canal de comunicação para se comunicar, e existe uma falta de confiança entre as partes em si, ou porque também é confuso, ou entre as partes ou relativo ao canal de comunicação, tá? Aqui, o que acontece, na verdade, é o seguinte: se você tem, no caso que eu dei das primeiras aulas, cara, Carol, as duas partes não confiam um no outro. Este é um cenário. Outro cenário, a gente vai ver em breve, quando duas partes legítimas comunicam através de um canal inseguro. Eles não confiam no canal, eles estão desconfiando que tem alguém espionando, tá? Mas então, a criptografia sempre está pensando na possibilidade de adversários. Aí, essa aqui é uma lista que aparece bastante lugar, então tem pouco saber o que é. Quais são as metas, os objetivos da criptografia no momento? É a confidencialidade, tá? Confidencialidade outra palavra pode ser privacidade, ou pode ser sigilo da comunicação. A autenticação, tá? Autenticação, você quer... meu cachorro. A autenticação, você quer estabelecer a autenticidade ou de uma mensagem, ou a autenticidade de uma das partes. Tá? A integridade, ele garante normalmente que uma mensagem não foi modificada no processo. Tá? O não repúdio, a gente fala muito no contexto das mídias digitais, mas o não repúdio é que você não pode mudar de ideia. Houve uma transação, você não pode mais voltar atrás. A disponibilidade é muito colocada nesta lista, mas a disponibilidade, às vezes, nem é um assunto da criptografia. Tá? Ou, eu não sei, você estava sabendo, hoje caiu parte da rede, sabe? Mas o problema, isso normalmente não é da criptografia, eu diria. Muitas vezes não é. É um problema de redes, eu não quero dizer que não tem importância. Você pode ter, se determinados... pode ser ataques que tiram o serviço fora do ar. Isso é muito inconveniente. Mas muitas vezes a solução não é criptográfica. A solução é questão de recursos, distribuir recursos, coisas assim. E outro
meta, muitas vezes colocado no contexto criptográfico, é controle e acesso. Tá bom? Aí, o que eu queria mostrar? Esta aqui é uma mapa que está na primeira página do Handbook of Applied Cryptography. E agora a gente eu não quero necessariamente falar do Handbook of Applied Cryptography, mas o que é interessante desta mapa não são os números dos capítulos, mas são os conceitos, tá? Porque em cima você tem lá os 4 que eu considero os principais: confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio. E na segunda camada você vai ver, por alto nível, quais são as primitivas que, para alcançar cada objetivo na próxima camada. Então, para confidencialidade, a gente usa, por exemplo, ciframento, encriptação. Data Integrity, bom, é meio capítulo novo, Data Integrity Techniques, isso não agrega muito valor, mas, por exemplo, a Authentication, a gente tem Message Authentication and Entity Authentication, que é Identification. Tá? O não repúdio, ele é como se fala, alcançado através das assinaturas digitais. Tá? E aí tem uma terceira camada, a gente tem lá formas para fazer ciframento, pode ser stream cipher, block cipher, public key encryption, tá? Aí, então, Data Integrity Techniques, a seta que chega lá é proveniente do hash function, sem uma chave. A Message Authentication tem hash functions, mas como uma chave, que na verdade eu prefiro chamar de MACs, Message Authentication Codes, MAC. Aí assinaturas, você está vendo, a penúltima lá, terceira camada à direita, capítulo 11, signatures servem para a identificação e para fazer assinaturas digitais. Ok, a gente tem lá que também o solto, que é capítulo 5, geração de números aleatórios, tá? É um assunto importante, eu dedicar no final uma aula inteira só falando de geração de números aleatórios. Public Key Parameters, isso tem a ver como que a gente vai gerar chaves RSA, então, como parametrizar um sistema RSA, um sistema Elgamal. Bom, e aí tem mais coisas, mais assuntos, tá? E, na verdade, quando eu comecei, a primeira vez que eu dei essa disciplina, eu acho deve ser uns 20 anos atrás. Aí eu usei mais ou menos esse esquema. E esse esquema não muda, tá? O que de certo modo, grande parte da estrutura da nossa disciplina é seguir esta mapa que está aqui, e todos esses assuntos vão ocupar 80% da disciplina. Hoje tem alguns assuntos mais avançados que não se encaixam nesta tabela, mas eu diria que 70% a 80% da disciplina vai ser dedicado aos assuntos nesta figura. Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Pode abrir o microfone. Professor, só pode falar de novo o que é o não repúdio? Eu viajei. Não repúdio. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vamos supor que você como se fala, Bovespa, você vai pedir comprar, não sei, 10 mil ações de Vale Vale do Rio Doce. E aí
você vai comprar. Aí, uma hora depois, você repara que, na verdade, vou falar, agora eu esqueci a palavra, mas a valorização do vale está caindo no Bovespa. Então, na verdade, você gostaria de sair desse comprometimento de comprar 100 mil ações. Mas o não repúdio, o não retratabilidade, diz que você não pode refutar ou negar o que você prometeu. Esse é o não repúdio. Não refutabilidade ou não repudiabilidade. Tá mais claro agora? Agora deu para entender certinho. Obrigado. A outra pergunta? Eu acho até que... Professor, Oi. Boa noite, tudo bom? Oi. Eu perguntei aqui no chat, o pessoal falou que você está compartilhando. Para mim aqui, eu já tentei sair e entrar de novo, não está aparecendo. Você pode só tentar descompartilhar e compartilhar de novo, para ver se aparece? Por favor? Posso, mas para mim está aparecendo. Eu estou aqui com 2 dispositivos. Eu estou vendo o que vocês estão vendo. Entendi. É estranho aqui para mim. Mas eu vou... Tá, agora parou. Agora eu vou compartilhar de novo. Agora foi. Agora foi. Tá bom. Obrigado, valeu. Valeu a interrupção. Até alguns desses termos, a gente vai ter uma tabela daqui a pouco que a gente vai definir esses termos. Então, primeiro eu vou falar de os protocolos primitivos básicos, tá? Aqui nós temos o esquema que eu já falei isso, que é a encriptação. A gente tem Alice e Bob, são confiáveis. Aqui tem, o adversário aqui é chamado de Oscar, o livro do par usa essa terminologia. Então, a mensagem aqui é X, mensagem cifrada é Y, passa por um canal inseguro, aí o Y chega lá no lado do Bob, o Bob vai decriptar e vai recuperar a mensagem X. Este é um dos protocolos principais da criptografia. Então, a gente vai gastar um terço dessa disciplina só falando disso. Tá? Mas tem mais. Então, esta primeiro aqui nós temos a encriptação, tem uma parte aqui que é da chave. Aqui a chave passa por um canal seguro. Mas, na verdade, a gente não quer um canal seguro. A gente quer encontrar outra forma confiável para passar a chave K de Alice para Bob. Tá? Então, esta é o primeiro protocolo, troca de chave ou gerência de chave. A troca de chave entre duas partes, gerência de chave é mais quando você está numa organização e você quer gerenciar chaves. Tá? Encriptação, decriptação. A gente vai falar de funções de hash e assinaturas digitais. A gente vai falar de técnicas de identificação. E a gente vai falar de geração de números aleatórios e pseudo-aleatórios. Tem tanta coisa para falar que isso vai ser uma aula. Aqui, então, o não repúdio, preventing, está vendo a última coisa aqui? Penúltima, preventing the denial of previous commitments or actions. Ou seja, você estava comprometido a uma transação, alguma coisa, e é impossível depois negar que você se comprometeu a fazer isso.
Tá? Este é o não repúdio. Bom, aqui tem um monte de coisas, tá? Então, privacidade, confidencialidade, já falei, integridade de data, a identificação, na verdade, identificação é autenticar uma entidade, uma pessoa, tá? Que é um pouco diferente do que a autenticação de uma mensagem, tá? Uma assinatura serve para amarrar uma informação, ou vamos dizer, uma mensagem a uma entidade, tá? Então, eu assino um documento e envio para um de vocês. Aí, isso associa a minha identidade ao documento enviado. A autorização é a permissão a uma outra entidade para fazer uma coisa, tá? Faz a diferença com validação. Não, vou pular, eu vou pensar sobre isso. Controle de acesso, todo mundo sabe o que é. Certificação. Certificação é endossar informação por uma entidade confiável. Carimbo de tempo, vamos supor que eu assino um documento, mas às vezes é importante ter certeza sobre a data da assinatura. Pensa no exemplo do Bovespa. A lei pode ser diferente hoje do que a lei amanhã, então pode ser importante, pela lei, juridicamente, qual dia que foi. Ou até, em alguns casos, pode ser que a ordem é importante, pode ser uma questão de minutos, tá? Então, este é carimbo de tempo, timestamping. Witnessing não é um termo que é usado muito, não. Então, nem vou me esforçar. Receipt é recibo, tá? Confirmation, então aqui informação recebida, aqui serviço foi dado, foi oferecido. Ownership é quem é dono. Anonimato, eu uso anonimidade, na verdade, é ocultar a identidade de uma entidade envolvida no processo. Não repúdio, já foi falado. Revocação é desfazer, né, uma certificação ou uma autorização. Tá? Então, essa é a terminologia que o livro usa. Aqui nós temos uma visão ainda diferente, também do mesmo livro, que é importante para a gente. Tá? Aqui se distingue as primitivos de segurança, aquelas que não têm chave, tá? A grande parte são as funções de hash aqui, que tem um tamanho arbitrário. Permutation mão única, não vamos falar muito disso, não. Sequências aleatórias. Aqui nós temos também uma distinção importante. Aqui tem chave, mas aqui tem uma distinção importante, é que quando a chave é simétrica, ou às vezes é chamado clássico também, é ao contrário do criptografia com chave privada, chave pública, tá? Onde então a chave das duas partes são diferentes. A chave de cifrar é diferente do que a chave para decifrar. Esta é uma grande distinção. A gente vai ver que tem muitas diferenças entre esses sistemas. Tá. E aí a gente tem aqui, então, aqui são os primitives, principalmente
então, os algoritmos de ciframento, que serão divididos em ciframento de bloco e aqui stream cipher. Eu esqueci a tradução, mas stream é uma sequência. Né? Aqui nós temos funções de... Como que é? Aqui são funções de hash, mas que tem uma senha. Aqui temos assinaturas, mas essas assinaturas simétricas, elas não são muito boas, não. Aqui temos sequências aleatórias e aqui primitivos de autenticação. E pegando agora, então aqui foi quando a chave é simétrica. Quando a chave é assimétrica, public key, a gente vai falar muito sobre algoritmos de ciframento, tipo RSA, Elgamal, assinaturas, e não cabe na figura, mas aqui estão técnicas de identificação de pessoas, coisas mais avançadas do que o login e senha. Ok. Bom, agora eu vou dar algumas observações, tá? Então, o que é segurança? Segurança é uma coisa meio fluido, tá? Mas uma forma de pensar em segurança é pensar no custo, tá? Quanto custa para quebrar o sistema, tá? Aí a gente pode pensar no custo, o custo de quebrar o sistema deve ser maior do que o valor da informação protegida. Ou seja, você tem um cofre forte de R$1 milhão para proteger uma cédula de R$20, isso não faz muito sentido. Ou seja, o custo da proteção tem que ser proporcional ao custo da informação, tá? Aí o custo aqui, então, tá pouco falado em dinheiro, a gente também pode pensar na questão de tempo, tá? Às vezes você tem informações que só têm valor durante alguns segundos, alguns minutos, alguns dias, tá? Então, se essa informação vaza depois de uma semana, às vezes não tem problema, tá? Então, este é outro tipo de argumento, o tempo necessário para quebrar o sistema deve ser maior do que o tempo útil, o tempo de vida útil desta informação. Tá certo? Então, a gente pode pensar no custo e questão de tempo. Agora, tem um pouco um aviso aqui, porque a sua noção de custo, ele pode ser diferente do que o do adversário. Tem adversários, muitas vezes a gente pensa em custo e pensa em dinheiro, mas até coloquei lá, dinheiro ou Bitcoin, hoje tem esses ransomware, então tem também essa parte. Mas tem outras motivações. Tem hackers que gostam de prestígio. Eles fazem uma competição. Um dos maiores hacks de 15 anos atrás da internet foi um rapaz de 16 anos em Montreal que queria mostrar o que ele era capaz. Aí ele conseguiu derrubar, eu sei, os 10 dos maiores sites da internet. Foi um menino de 16 anos, sabe? Ou às vezes tem motivação política, tá? E tem desafio intelectual, sei lá, está um pouco na mesma categoria, tá? Mas então, quando você pensa em custo, você às vezes tem que abrir a cabeça, não pensar apenas em dinheiro.
Tá? E o segundo aviso, na verdade, essa transparência aqui ele é de 20 anos atrás, né? Hoje todo mundo já sabe isso, que a internet você consegue você consegue ativar um exército de pessoas para atacar, para colaborar, para atacar uma entidade. Tá? Então, a internet ele mudou um pouco esta questão de quem poderia ser seu adversário. Então, aqui tem uma lista, tá? Então, muitas vezes você tem que pensar, quem é meu adversário? Na verdade, eu vou trocar a palavra adversário. Inimigo tem uma conotação um pouco emocional, né? Ou a gente detesta o inimigo, mas o adversário é um termo neutro que, às vezes, o adversário nem é malvado, ele simplesmente é burro, sei lá. Tá? É o primeiro caso. Um adversário pode ser um usuário descuidado ou inocente. Esse é o primeiro caso. O segundo pode ser o usuário curioso. Ele simplesmente quer descobrir. Ele não é malvado, ele só quer descobrir. Eu sou assim, tá? Eu sou curioso. Quero saber tudo o que tem. Eu já cometi enganos por causa disso. Eu já arrumei pequenas brigas por causa disso. Agora, malicioso eu nunca fui, tá? Então, o usuário malicioso ele usa, mas com intenções mas o hacker é o usuário mais sofisticado. Ele vai procurar ferramentas para fazer programação. Você sabe, a palavra hacker ele tem um pouco duas conotações diferentes. Em Brasil, hacker é só negativo, mas no resto do mundo não é assim, não. Hacker é simplesmente uma pessoa que gosta de desafios de programação ou não sei, de tecnologia de rede. Então, pode ser um hacker só, ou você pode ter grupos de hackers. Agora, nós temos vários grupos que ficam anônimos. E a Rússia hoje está cheio de suspeitos lá. Outra categoria completamente é um empregado, um funcionário ou ex-funcionário malicioso. Às vezes as pessoas ficam com raiva do patrão, aí ele conhece todos os detalhes dos sistemas e aí ele vai tentar um ataque, tá? A próxima categoria é o concorrente, você tem empresas, eu penso muito bem, lembra bem do caso do Petrobras. Petrobras descobriu-se em 2013, no caso do Snowden, que Petrobras foi hackeado. Olha, vou ser sincero, tá? Uma petroleira como Petrobras tem que ser preparado para ser hackeado, já em 2013, tá? Isso em si, hackear concorrente, isso hoje é normal, né? Isso não, eu diria que grande empresa precisa se proteger. Aí nós temos realmente a questão de criminosos, então são realmente que indivíduos que fazem isso pelo dinheiro. Aí pode pensar numa pessoa, um indivíduo que age sozinho, e aí vai mais uma categoria, quando você tem grupos, organização criminosa. Eu acho. Qual que é a diferença? A gente está vendo isso no todos esses seriados
sobre o Pablo Escobar e sei lá, é que eles têm dinheiro para investir. Tá? O criminoso individual ele não tem muito dinheiro, mas o organized crime, elas têm dinheiro para contratar talvez 25 hackers para fazer, não sei, para tentar entrar no site, no sistema do Banco do Brasil. Aí a gente chega ainda mais um patamar de sofisticação, quando a gente entra na questão da espionagem, os serviços de inteligência dos países, né? E lembra que esta transparência foi feito muitos anos antes do caso do Snowden ficou conhecido, né? Então a gente sabe hoje que a NSA espiona, mas também a China e a Rússia estão investindo pesadamente em ciberguerra, ciberataque. E nós temos terroristas, então são pessoas que são talvez motivadas por outras razões, mas em patamar fica um pouco no mesmo, eu diria, em termos de proteção, você tem que se proteger contra o terrorista ou contra o serviço de inteligência de outro país, fica mais ou menos no mesmo. O terrorista realmente pensa, talvez, em ataque de sabotagem, né? Tenta invadir, não sei, usinas de água, usinas de elétrica, usina nuclear. Tá? Aí a coisa fica pesado, mas aí já fica preocupação, talvez a China quer entrar no usinas nuclear nos Estados Unidos, ou vice-versa, vai lá. Tá? Eu nunca não deve me prender com esses exemplos. Eu vou fazer uma breve pausa. Alguém tem uma questão sobre essas últimas transparências? Ninguém? Então, vou continuar. Aí a gente tem também tem vários tipos de atacantes e tem vários tipos de ataques. Tá? Aqui só uma lista, tá? Mas é bom já saber um pouco disso. Nós temos simplesmente ataques passivos, isso é só observando, tá? Segundo tipo é tipo interceptação, tá? Em inglês é eavesdropping. Isso eu acho que é bisbilhotar em português, tá? Você está querendo saber o que duas pessoas estão conversando, tá? Análise de tráfego, traffic analysis, é uma coisa muito interessante. Às vezes você não sabe o conteúdo das mensagens, mas traffic analysis é só reparar quem está conversando com quem. Imagina você tem uma flotilha com 12 navios e você vai ver que todos os 11 navios estão conversando com um navio só. Aí você sabe que esse navio é um navio central, onde que tem um admiral, então é lá onde que você tem que bombardear. É primeiro que você tem que atacar, tá? Esta é um exemplo de traffic analysis, tá? Então, para contornar isso, combater isso, existem técnicas para simplesmente gerar tráfego sem conteúdo, tráfego falso, para esconder quem dos 12 navios é o principal.
Tá? Tem um outro exemplo muito bobo. Mas eu li que quando você uma base do exército na neve no inverno, o que acontece é que o barraco onde fica o general é o barraco onde fica primeiro, eles limpam primeiro a neve, tá? Então, às vezes, através de uma foto aerial, você consegue ver qual dos barracos é o barraco onde fica o general, tá? Então, active são ataques em que você vai fazer uma coisa mais ativa. Não tem muito exemplo, não. Replay attack é uma coisa que é assim, vamos supor que você faz uma transação, você compra por R$ 2.000 um novo celular no site da Amazon BR, e aí alguém está interceptando toda esta comunicação, ele vai tentar repetir esta compra. Tá? Essa seria o replay attack. É uma ideia de repetir a mesma sequência de mensagem a partir da versão anterior. Então, claro que hoje os protocolos estão preparados para evitar este tipo de attack. O man-in-the-middle attack ele é muito bacana. Eu sempre explico da seguinte maneira. Imagina que você tem... Oh, meu cachorro. Na época, eu tenho pessoas que estavam fazendo xadrez por correspondência. Tá certo? Então, vamos supor que eu estou fazendo xadrez por correspondência. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou jogar contra 2 grandmestres. E eu fico no meio dessa jogada. E, na verdade, o que acontece é que eu jogo com preto contra A e com branco contra B, eu simplesmente repasso as lances, tá? Se A me envia um lance, eu simplesmente copio o lance e envio para B e vice-versa. Então, na verdade, A está pensando que está jogando contra mim, mas na verdade eu pego todos os lances de A e repasso isso para B. B também está pensando que está jogando contra mim, mas na verdade A está jogando contra B e eu fico no meio. Então, qual que é a grande vantagem? Olha, ou eu ganho um dos grandmestres, tá? Ou eu empato contra os 2 grandmestres. Então, de qualquer forma, apesar de entender nada de xadrez, eu consigo um bom ranking no coisa de xadrez, tá? A gente vai ver depois uma versão do Man in the Middle Attack, onde que isso fica muito importante. Mas a ideia eu acho que a ideia dessa xadrez por correspondência eu sempre achei muito bacana. Aí nós temos penúltimo tipo de ataque, em inglês chamado masquerading ou impersonalização, não sei direito. É que eu finjo ser uma outra pessoa. Eu sei, tenho informações sobre um de vocês e aí eu entro no site do amazon.com.br e eu finjo que eu compro um celular, só que ao invés de chegar na sua casa, ele chega na minha casa, mas você paga a conta, tá? Então, esse é tipo, aquele contexto do compra pela internet, mas você pode imaginar que tem muitas situações parecidas.
Tá? E por fim tem Denial of Service, eu acho que todo mundo já deve conhecer o que é. E aqui, de novo, tem um pouco desta observação que Denial of Service, às vezes a criptografia não tem muito como fazer contra Denial of Service. Alguém tem uma pergunta? Então, aí eu falo desta palavra, adversarial model. Aí eu me lembro, um dia estava conversando com uma professora, ela é brasileira, ela estudou nos Estados Unidos, voltou, a gente estava conversando e ela me perguntou, qual é esse modelo adversarial? A gente estava discutindo o protocolo, ela me perguntou qual que é o modelo adversarial, ou seja, quais são as suposições que você faz sobre o adversário, quais são as capacidades do adversário, o que ele é capaz de fazer, tá? Então, o modelo adversarial é especificar as capacidades, capabilities do adversário. Se você não faz isso, você não consegue fazer uma prova. Nem consegue fazer uma análise do segurança que faz sentido. Porque você não sabe contra qual ataque você está defendendo. Você nem sabe, uma das coisas, então, eu listei 4 transparências atrás, listei um leque de possíveis adversários, aí você tem que saber qual é o tipo de adversário que você está esperando, porque isso vai impactar também no grau de seriedade do custo, tem tudo isso tem a ver, tá certo? Então presta atenção neste contexto, sempre que você está discutindo segurança no sistema, você tem que saber o que o adversário é capaz de fazer no modelo, tá? O que ele faz na realidade, às vezes você não sabe, mas no modelo você tem que definir isso. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria, uma observação sobre quais tipos de segurança a criptografia conhece. E eu fiz uma simplificação. O handbook ele distingue 5 categorias, mas depois de anos e anos eu cheguei à conclusão que existem, na verdade, apenas 3 tipos de segurança que são relevantes. A primeira é a segurança incondicional, tá? Que também é chamada segurança perfeita, ou Information Theoretic Security, tá? Ele tem uma característica que ele é o sistema, então, é seguro contra um adversário ilimitado. Esse adversário, ele tem todos... vocês não devem... às vezes eu falo que ele é igual, ele tem tanto poder quanto Deus. Tá? Isso não é religioso, é simplesmente uma metáfora para falar. Tá? Então, ele tem todos os poderes computacionais, ele tem, como que eu falo, ele tem memória infinita, todas as computações dele são instantâneas, tá? As provas nestes sistemas, elas estão baseadas simplesmente na matemática, em particular, teoria de probabilidade. E o exemplo que a gente vai ver hoje, um exemplo clássico é o one-time pass. Tá? Daqui a pouco vocês vão saber um exemplo de um sistema que
cuja segurança é incondicional. Então, esta é a primeira classe de segurança que a gente vai ver nessa disciplina. Infelizmente, apesar de ser perfeito, tem muito poucos exemplos de segurança incondicional. Na prática, a gente vai entender também por que isso acontece. E aí a gente tem que fazer um compromisso. Agora tem um pequeno intervalo, porque eu preciso conectar meu computador na fonte. Mensagem. Ok, resolvido. A segunda categoria de segurança é a segurança computacional, que também é chamado, às vezes, Provable Security. Às vezes eles falam Cryptographic Security, mas eu não gosto muito dessa palavra, não, porque é uma terminologia que pode levar a confusão. Então, coloca entre parênteses aqui. Qual que é, agora, a suposição sobre o adversário? Antes, o adversário ele era, como se fala, omnipotente. Agora, o adversário a gente vai modelar como um processo que roda em tempo polinomial, que tem tempo polinomial, tem memória polinomial, ou seja, todas estas categorias que a gente aprendeu nos disciplinas de algoritmos eficientes se aplicam a esse adversário. Tá? E o que como que a gente garante a segurança do sistema? É o seguinte, que a gente quer dar uma segurança do sistema usando um sistema computacional, um problema computacional subjacente. Por exemplo, RSA é um sistema cuja segurança é baseado no problema de factorar. A gente vai ver que, na verdade, existe uma sutileza, a gente vai ver isso depois, que é o seguinte, se você consegue factorar RSA, se você consegue factorar um módulo RSA, você consegue quebrar o sistema. Mas aí, o inverso não é exatamente verdade. Tá? Mas a gente não preocupa com isso agora, não. A ideia, então, desta classe de problemas é que a gente pega um problema computacional do qual a gente sabe que é difícil, que não tem um algoritmo eficiente, e a gente usa essa para criar um sistema de criptografia. O que a gente quer, por isso é chamada Provable Security, porque a gente quer uma redução, Security Reduction. Se o adversário consegue quebrar o protocolo, isso implica necessariamente, a gente consegue provar que ele achou um algoritmo eficiente para o problema XYZ. Factoring, por exemplo, o logaritmo discreto. E já que a gente sabe que XYZ é um problema difícil,
a gente chega a uma contradição, ou seja, o sistema é confiável. A dificuldade do sistema é baseado na dificuldade do problema computacional associado. Tá? Então, esse é o tipo de provas que a gente está buscando nesta categoria de computational security. Tá bom? Deixa-me perguntar se alguém tem uma pergunta. Isso é muito global, tá? Este é um pouco inerente a esta aula hoje, mas a gente vai entrar nesses detalhes por alto, porque a gente não tem tanto tempo, não. Eu fiz uma disciplina no ano passado em que a gente fazia essas provas profundamente. E a disciplina era só sobre isso. É outra disciplina. Essa é criptografia teórica. Não é a nossa disciplina este ano, este semestre. Alguém tem uma dúvida? Eu estou achando que tem ninguém mais. Deixa eu ver. Tem algumas pessoas. Alguém fala uma coisa? Oi. Então aqui. Oi, gente. professor. Tá bom, gente? Estão acompanhando? Estou sim. 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 O ritmo tá bom? A velocidade tá boa? Está. Pra mim tá sim, tudo tranquilo. Não tá muito rápido, Isabela? Não, não. E também não tá muito devagar. Também não. Beleza. Então, vou continuar. Obrigado pela resposta. A gente De nada. a gente fica lá falando numa tela sem ver ninguém, sem ver numa sala de aula, a gente está vendo as expressões e, como se fala, postura corporal do aluno. A gente sabe se está bom ou não, mas então, na aula online, a gente às vezes precisa desta feedback. Ok. Ninguém, então vou para a terceira categoria, tá? Que é segurança prática. Segurança prática é essencialmente o seguinte: a gente vai ver daqui a pouco que se você tem o espaço de busca de 2 elevado a 128 possibilidades, que isso na prática é inviável, tá? A gente vai fazer essas computações, mas se vamos dizer que você consegue procurar 1 milhão de possibilidades por segundo, e você tem que achar 2 elevado a 128 possibilidades, mesmo assim, seu processo a busca vai demorar, não sei, quantos séculos, tá? Depois a gente vai fazer uma computação dessa. Então, o fator de trabalho simplesmente é o valor fixo. 2 elevado a 128 é o fator inviável. E aí a segurança do sistema, ele é provada, o sistema é seguro contra um adversário do mundo real. Tá? O que acontece um pouco aqui é que, às vezes, essas provas elas são assintóticas. E até, às vezes, isso é chato, porque você tem, às vezes, aqueles provas que falam, olha, quando n vai para infinito, o sistema é seguro. Muito bem, mas por qual n o sistema começa a ser seguro? N igual a 10, ou n igual a 10 mil, ou 10 milhões? Sabe? A gente tem, às vezes, esta dúvida nesse tipo de abordagem. E aqui,
a gente tem uma coisa sólida. A gente faz as contas, a gente conta quantas possibilidades tem, o espaço de possibilidades, e aí a gente consegue avaliar a segurança. A ideia é que temos outra condição para se encaixar aqui. A terceira parte aqui é que se você tem as pessoas que apresentam propostas para esse tipo de sistemas, elas fazem um documento público. Tá? Lembra que eu falei no início, eu falei aquele princípio, né? O adversário deve conhecer todos os detalhes do sistema. Tá? Então, o que acontece hoje? Os grandes sistemas, práticas, são todos públicos. E todo criptógrafo, todo pesquisador no mundo pode avaliar a segurança e pode criticar o sistema. Tá? Então, as especificações são públicas e elas são peer-reviewed, ou seja, elas são avaliadas pelos pares. E aí tem, então, um discurso público sobre a segurança. Tá? Repara, aliás, que isso é recente, nos últimos 30 anos. Né? Antes, a segurança era apenas coisa dos militares, e aí os militares estavam mantendo um monte de segredos, complicando todo esse discurso científico. Então, quais primitivas se encaixam nesta categoria? Na verdade, todos os algoritmos de ciframento simétrico, então, é convencional, quando a chave do Alice e a chave do Bob é igual, todas essas são desta categoria. A gente não tem, essencialmente, não temos sistemas práticos que não têm esta característica. Isso tem a ver, isso não está descrito aqui, mas o problema desta categoria, Computational Security, que elas são relativamente lerdos. Tá? E tão lerdos que para fazer ciframento, você tem um arquivo de 25 GB e você quer cifrar isso, você não vai usar RSA, você vai usar uma dessas aqui. Tá? Porque a diferença de velocidade é tipo um fator 100 ou 1000, tá? Aí você consegue imaginar, né, a diferença entre 5 segundos, 500 segundos, os 5.000 segundos é muito grande. Então, fica de uma coisa que é talvez um pouco lerda, mas viável, para uma coisa que fica praticamente inviável. Tá? Então, todos nós temos o problema aqui. O que a gente usa no dia a dia da criptografia é toda esta categoria, mas no fundo, não tem uma prova matemática de que isso é correto. A gente tem alguém, vamos dizer assim, alguém publicou um sistema de criptografia 20 anos atrás. Aí 2 anos depois, fulano achou o ataque. Aí ele também propôs uma forma de consertar essa vulnerabilidade. E aí a gente fica aperfeiçoando a segurança desses sistemas. Mas uma prova matemática que é seguro, a grande parte disso não existe. Tá? E isso que me leva um pouco a seguinte transparências, que por que eu falei? A primeira de categoria de segurança incondicional é a única que não usa nenhuma suposição, mas ele não é prático.
Então, o que está acontecendo? Que todos os sistemas de criptografia práticos são baseados em suposições. Ou seja, se você quer dizer, é todo, não sei, como se fala, um castelo construído de cartas. Ou se você faz uma coisa, esqueci a palavra em português, mas uma coisa, ou não sei, areia movediça. A gente não sabe, na verdade, é muito esquisito. A gente tem muita experiência e na prática está dando muito certo. A gente está baseado nos estudos e suposições de milhares e milhares de pesquisadores, inclusive dos maiores matemáticos de 300 anos atrás. Mas se você pega a 95% da criptografia, toda baseada em suposição. E, de certo modo, é toda uma construção. Tá certo? Então, todo criptografia, na prática, é tudo sempre baseado numa suposição, tá? Ou a suposição é computacional, ou seja, tem está baseado num sistema cuja complexidade nos diz que é difícil. Quando falo difícil, difícil fácil. Eu falo difícil quer dizer que não é factível em tempo ou memória computacional. Tá? Ou a suposição é uma coisa prática. Alguém publicou um artigo, pediu revisão, foi bem avaliado e então todo mundo está rezando que está seguro. Tá? Existem outras suposições que não serão exploradas nessa disciplina. A existência de um canal seguro, isso é até relativamente fácil. Eu tenho trabalho agora com aluno do mestrado, onde que a gente tem uma parte confiável, mas ele só participa no início do protocolo. Ele envia uma mensagem para Alice, uma mensagem diferente, mas correlado para Bob, e depois ele vai embora. E aí, em seguida, só fica entre Alice e Bob, trocando mensagens para realizar uma tarefa. E tem também, é possível fazer criptografia quando você sabe que um canal de comunicação tem ruído, desde que você tenha valor inferior, cota inferior do ruído, você consegue fazer isso. Ou, assunto do meu doutorado, quando você tem o canal quântico. Tá? Mas isso é tudo meio fora do princípio, da criptografia principal. A grande parte, e parte a gente vai discutir nessa disciplina, vai ser essas categorias aqui. Alguém tem uma pergunta? Beleza. Então, vamos falar um pouco mais sobre o esforço computacional, tá? A gente tem, a criptografia tem um tema para isso, o work factor, fator de trabalho. Ele exprime a quantidade de esforço necessário para quebrar um sistema. Aqui, na verdade, estou falando só de tempo. Às vezes a gente também tem que preocupar com memória. Às vezes também tem um ataque que ocupa. Se memória é infinita, o ataque é rápido. Tá?
e às vezes tem como se fala, pode trocar, fazer uma troca-troca. Não sei, vamos diminuir a memória, mas vamos exigir mais tempo, ou vice-versa. Mas eu não vou entrar muito nessa detalhe, não. Vamos pensar principalmente em tempo, e a gente fala aqui, então, o work factor, ele é o tamanho do espaço de busca, porque a gente sempre, quase todos os sistemas, a gente tem um ataque de força bruta, tá? Força bruta ou busca exaustiva é a mesma coisa. Então, a gente sempre tem que se preocupar com esse tipo de ataque, sempre existe. Então, a gente tem que saber um pouco o tamanho dos bichos, tá? Então, se o tamanho tem 12 dígitos, todo com a mesma probabilidade, o fator de trabalho é 10 elevado a 12, tá? Se uma senha tem 64 bits, todo com a mesma probabilidade, o fator de trabalho é 2 elevado a 64, vou corrigir isso. Mas a gente também fala 64 bits, tá? Então, isso é importante, simplesmente, quando eu falo que a segurança é 64 bits, eu quero dizer que o espaço de busca é 2 elevado a 64. Então, aqui o exemplo um pouquinho mais elaborado, tem uma senha com 20 símbolos, pode ser maiúsculo, minúsculo, dígitos e 12 caracteres especiais, tá? Aí, então, 26 mais 26 mais 10 mais 12 é 74 possibilidades por símbolo, elevado a 20. Aí, se você vai calcular isso em bits, o que você faz? Você pega 74, calcula o logaritmo base 2, que é 6,2, multiplica por 20 e você chega, então, à segurança de 124 bits. Tá? Eu estou supondo que todo mundo, eu vou fazer alguns exercícios, todo mundo deve ser capaz de fazer esse tipo de computação. Tá? 74, repara, é maior do que 64, 64 é 2 elevado a 6, então realmente este valor do logaritmo faz sentido. Eu uso calculadora, mas sempre deve se conferir, estimar essas soluções. Eu não sei como que vocês contam coisas, mas eu vou ao supermercado, eu sempre estimo quanto eu vou pagar, sabe? Eu sempre, bom, não é a conta muito grande, mas quando é factível, eu sempre tento estimar. E às vezes a gente encontra erros. Tá? Então, essa aí, aqui é a definição do work factor. Alguma dúvida, gente? Então, hoje, o mínimo de segurança é 80 bits. Ou seja, 2 elevado a 80 possibilidades é o mínimo. A gente vai ver depois, a gente vai falar do sistema cuja segurança 20 anos atrás era 56 bits, isso foi quebrado, sabe? Caiu em pedaços no chão. Então, 80 bits é o mínimo. Mas por que você vai, então, ficar no mínimo, sabe? Se você tem... você vai construir uma casa e você consegue fazer cimento seguro de 5 por 5 centímetros, por que você não vai usar pilastros de 10 por 10 centímetros? É só para
para dormir com mais tranquilidade à noite. Tá certo? Então, aqui a mesma coisa se aplica. Se desempenho não é um problema, você deve usar 128 bits para uma segurança boa e 256 bits para segurança forte. Tá? Aí estou falando, então 128 bits é bom para seu WhatsApp, ou não sei, seus próprios documentos. Agora, se você trabalha para o Exército Brasileiro, aí você vai para uma segurança maior. Tá? Também tem a ver com o prazo, né? Se você quer 256 bits, também. Às vezes tem segredos que devem ser preservados durante 50 anos. O Exército, o que foi? O negócio do Pazuello, eles colocaram sigilo de 100 anos de documentos do Pazuello, porque ele não foi repreendido pelo chefe do exército, tá? Eu não sei se eles usam criptografia, mas se eles usaram criptografia, acho que deve ter sido com 256 bits. Agora, quando o desempenho é um problema, você pode considerar diminuir aqui o número de bits, tá certo? Mas aí eu acho que você tem que saber exatamente o que está fazendo. Quando que isso pode ser uma questão? Por exemplo, você está com, não sei, você está com sensores que tem um processador simples. E aí cada bit custa, tá? Aí você vai ter que pensar. Vai pensar qual algoritmo que você vai usar e por aí vai. Isso aqui é um pouco uma área especializada. A gente não vai entrar muito nessa parte, não. É uma área especializada. Se você tem plataformas com poucos recursos computacionais, processador simples ou pouca memória, ou você tem rede de comunicação simples, aí você precisa de uma criptografia personalizada para esta situação. Alguém tem uma pergunta agora? Professor, Diga. eu queria só perguntar, porque igual a gente está falando essa questão do número de bits, e você já passou em alguns slides que tem muito a ver, eu entendo, né, que com esse determinado número de bits você tem determinadas combinações possíveis para poder quebrar uma senha, né, ou um documento que está encriptografado, enfim. Mas aí a gente falando desses bits, isso aí leva em conta aquilo que você comentou, por exemplo, de da onde vem essa afirmação, né? Vem daquele estudo teórico e as provas práticas que pessoas já tentaram utilizando diferentes técnicas de criptografia, diferentes tentativas de ataques, você já comentou mais acima, que eu quero dizer assim, isso é baseado tanto na parte prática de, se a gente tiver X número de computadores tentando quebrar essa senha, esse valor que foi codificado, e utilizando diferentes técnicas vai levar X tempo. E aí por isso que é considerado seguro. Eu digo assim, não ficou tão claro, assim, pelo menos para mim, como que isso pode ser definido, sabe, dessa forma? Não, então, o que eu estou definindo aqui, de certo modo, é simples, porque, por enquanto, eu estou somente definindo o fator de trabalho que é equivalente a uma busca num espaço de 2 elevado a 80 ou 2 elevado a 128 bits. Tá? O que a gente vai ver depois? A gente vai ver que existem ataques que não é busca exaustiva. São ataques analíticas, estatísticas. Tá? Mas o que a gente muitas vezes faz é a gente vai comparar o desempenho desses ataques
medindo isso, qual que seria a equivalente no espaço de busca. Vamos dizer assim, eu tenho um criptosistema de 128 bits, tá certo? Então, teoricamente, a sua segurança é 128 bits. Agora, alguém vai descobrir um ataque estatística, e este ataque, se a gente vai calcular, estimar o esforço desse ataque, ele é equivalente ao trabalho de fazer uma busca no espaço de 2 elevado a 100. Então, o valor do ataque ao sistema de 128 bits, ele vai ter um valor de 100 bits. Tá certo? Então, aí a gente fala que o ataque, ele como se fala, causa um vazamento de 28 bits. Segurança do sistema teórica é de 128 bits, por causa deste ataque, ele fica prejudicado para ser apenas 100 bits. Agora, eu concordo com você, isso é o seu palpite. Não tem prova, é o palpite. São os melhores especialistas do mundo que palpitam ou que conferem palpites do outro, mas melhor do que isso não tem. E é isso que o mundo funciona assim. Tá? Se alguém, vamos dizer que não sei, numa universidade oculta no interior da Mongólia, tem uns 500 matemáticos que conseguem quebrar o sistema, mas fala para ninguém, o sistema está quebrado, mas a gente não sabe. Tá? O mundo, a criptografia é assim. Tá? Na prática, isso é pouco provável, mas poderia acontecer. Eu respondi a pergunta ou não? Fala. Isso mais ou menos aconteceu com o 10, né, professor? Como? Com aquele algoritmo 10 que Hoje eu vou pessoal falar lá do 10 especificamente, né? Isso fica bem legal daqui semana que vem, eu vou falar do 10, tá? Então, eu vou falar tudo isso. Estou colocando, hoje estou colocando a terminologia para depois explicar exatamente o que aconteceu. Ok? Beleza, professor. Obrigado. Tá bom. Outra pessoa que tem uma dúvida? Ok. Aí, só para... A gente vai fazer alguns exercícios, mas você tem que ter uma noção de números e vocês têm que também saber um pouco fazer computações com esses números, tá? Na verdade, tinha uma tabela no handbook, mas eu coloquei algumas coisas a mais, tá? Então, o constante de Planck, eu acho, eu que coloquei, porque o constante de Planck, ele está nos dizendo quando o mundo vai ficar quântico, quando os fenômenos quânticos vão acontecer. Aqui, o raio do elétron, massa de elétron, constante de Avogadro, eu acho que todo mundo que deve saber isso, se você tem 12 gramas de carbono, é o número de moléculas de carbono que tem. Números de átomos no universo, 10 elevado a 77. Isso levou... Tem alguma coisa apitando. Até uma conversa engraçada uma vez. Eu estava fazendo lá criptografia quântica, então tinha lá físicos no nosso grupo de pesquisa. Aí o meu amigo físico, ele falou, olha, o 10 elevado a 77, o 10 elevado a 80, é um número muito grande, porque é o número de átomos no universo. Eu falei, bom, eu não acho esse número muito grande, não. Ele me olhou,
Aí eu peguei aqui, por exemplo, o número de primos com 75 dígitos, é 10 elevado a 72. Se eu vou pegar o número de primos com 1024 bits, a gente vai calcular isso mais para frente, o número é muito maior do que o número de átomos do universo. Ou seja, a criptografia, se você pensa bem, né, no caso do RSA, a gente pega 2 primos de 1024 bits, multiplica o dobro, são números gigantescos em comparação aos números mesmo os números astronômicos são muito maiores do que os números astronômicos. Tá? Aqui o número de segundos no ano, aproximadamente este número. Pode até pensar o número de segundos em 3 anos, é 10 elevado a 8. Tá? A idade do nosso universo, 6 bilhões de anos. Tá? Aí vamos também falar um pouco do números pequenos, da probabilidade, um é inverso do outro. A probabilidade de um incidente, isso não está errado, é um incidente. O incidente é quando um avião acabe num lugar onde ele não deveria estar. Isso não quer necessariamente dizer que tem vítimas, tá? Mas se você vai procurar na internet, essas probabilidades são contadas por milhões de voos, tá? Então, aqui 1 em 10 elevado a 7 quer dizer que é 10 em 1 milhão de voos, tá certo? Tá certo ou não? Não, tá errado. Bom, não vou entrar acho que eu fiz um erro do cálculo, mas de qualquer maneira, tá? E aqui tem uma probabilidade de ganhar Mega Sena, que é 1 em 50 milhões, tá certo? Então, probabilidade de ter acidente de avião ou probabilidade de ganhar Mega Sena, mais ou menos no mesmo ordem de grandeza. E são ordens de grandeza que o ser humano não tem muito noção. A gente não sabe distinguir entre 10 elevado a menos 7 ou 10 elevado a menos 14, porque é tão improvável que a gente não tem noção disso. Isso não acontece numa vida de uma pessoa, então a gente não tem muito intuição para isso. Uma coisa, então, sobre manipular números grandes. Então, hoje, se você tem calculadora, pode fazer as coisas com precisão, mas eu uso muito, faço muito calculações sem de curso. Eu uso muito que 2 elevado a 10 é 1024, que é aproximadamente 1000, que é 10 elevado a 3. Tá certo? Então, aqui, no último linha, 2 elevado a 64 é 16, 2 elevado a 4 é 16, vezes 2 elevado a 60. Então, é 16 vezes, aí, 2 elevado a 60 é 2 elevado a 10 elevado a 6. 2 elevado a 10 é mais ou menos 10 elevado a 3. Então, isso vai dar 10 elevado a 18. E aí, trocando a vírgula, então é 10 elevado a 19. Aí, se você vai, então, 1,6 vezes 10 elevado a 19, enquanto a resposta aqui é 1,8 vezes 10 elevado a 19. Então, em termos de ordem da grandeza, a resposta é bastante boa, tá? Então, aqui temos uma pergunta para acordar todo mundo. Sejam dois números arbitrários, cada um de 1024 bits. Quantos bits tem a soma? Quantos bits tem a diferença? Quantos bits tem o produto? E quantos bits tem a exponenciação a elevado a k, a potência?
Tá? Eu já acabei de falar, né, o caso 2. Tá? É óbvio, mas você, às vezes isso fica surpreendente. Então, eu vou repetir. Tá? Se você soma dois números grandes, a soma, ou no pior caso, você tem um vai 1, então vai ter um bit a mais. Então, aproximadamente, a soma tem o mesmo tamanho do que os dois números. É a mesma coisa com uma diferença, a não ser que os números são muito parecidos nos primeiros bits. Mas os números quaisquer, a diferença vai ser ou igual ou vai ser uma menos, quando os primeiros bits se cancelam. Tá certo? Então, o produto, se você vai calcular o produto de dois números de 1024 bits, o produto tem 2048 bits. Né? Então, acho que todo mundo entende isso. Então, se você tem o número de 1024 bits, e você vai calcular 1024 elevado a 10, né? Aí a resposta vai ser 1024 vezes 10. Tá bom? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Ok. Aí eu quero falar também, eu comecei a falar sobre o arroz e feijão da criptografia, que são ciframento, assinaturas, hashing, essas coisas aqui. A gente vai ter quase zero tempo para falar, mas temos protocolos intermediários, que são ciframento homomórfico, com protear segredo. Eu vou fazer isso. Carimbo de tempo, eu não vou fazer. Undeniable signatures, fail-stop signatures, eu não vou ter tempo. Computing with encrypted data, isso é muito interessante no contexto do cloud computing, mas aí eu não vou entrar nesse assunto. Bit commitment, coin flipping, a gente viu na primeira aula, mas eu não sei se eu vou voltar, talvez numa pergunta, ou talvez pergunta da prova. Card games, eu dei o desafio, eu não sei se vocês viram que eu estou procurando alguém fazendo pouco para implementar isso, tá? Ou pouco, ou talvez alguém topa fazer isso como projeto dessa disciplina, tá? All or nothing disclosure of secrets. Deixa-me, eu nem vou entrar explicar o que é. Protocolos avançados são protocolos zero knowledge. Vou falar em breve no final da disciplina sobre isso. Assinaturas às cegas. Assinatura às cegas é muito interessante. Você assina alguma coisa, mas você nem sabe o que você está assinando. Isso poderia ser útil para preservar a privacidade em alguns contextos. Assinatura de contrato, qual que é o problema? O problema é que você me envia o contrato, eu assino, aí envio para você. Aí você fica com o contrato assinado, mas eu fico sem nada, porque eu não fico com assinatura no contrato. Então, por isso, essa simultaneidade é importante. Credential mechanism, o exemplo simples, você vai comprar álcool e você tem que mostrar que você tem 18 anos ou mais. E, na verdade, o que está acontecendo hoje, você vai mostrar sua carteira de identidade, que tem zilhões de dados a mais, enquanto a única coisa que você, ao rigor, precisa mostrar é que você tem mais do que 18 anos, tá certo? Então, aí a questão de credential mechanism
lida exatamente com essa questão. É para mostrar que você tem uma certa característica, mas preservando a privacidade. Voting and elections é a minha área de pesquisa. Eu tenho patentes, papers. Agora tenho um aluno de mestrado fazendo um sistema, uma nova proposta para a urna brasileira. Hoje eu recebi aviso que provavelmente vou ser chamado para a comissão da Câmara e tema agora sobre a impressão do voto. A multi-party computation é uma exceção de uma eleição, a votação é sempre, as entradas são 0 e 1, multi-party computation, a entrada pode ser qualquer. A gente viu lá o exemplo dos bancos. Aí, dinheiro digital, antes a gente tinha muitas propostas de dinheiro digital em que foram criadas moedas. Hoje a gente tem uma outra abordagem que é a questão do blockchain, e que está mantendo lá um ledger, o livro razão para manter as transações. Então, são protocolos avançados. Protocolos super avançados são protocolos quânticos e protocolos pós-quânticos. Eu falo que eles são extremamente avançados porque elas têm uma base matemática pesada, tá? Então, eu fiz meu doutorado nos protocolos quânticos e tive que estudar física quântica. Eu não sou físico, então eu estudei a sub-área da física, só o que foi necessário para o contexto dos protocolos quânticos. Agora, os protocolos pós-quânticos, o que está acontecendo é que a matemática por baixo é completamente diferente do que esses problemas algébricas de números primos, RSA. A matemática é bem diferente e às vezes é puxado, tá? Então, o que eu vou falar sobre isso vai ser um pouco alto nível, só para dar um pouco o gosto disso, mas não é uma área que eu estou muito fazendo pesquisa, por exemplo, porque já é um assunto mais puxado, tá? Bom, a gente está chegando aqui no próximo tópico, a gente está chegando no 20 horas e 40 minutos, então eu acho que é um bom momento para parar, tá? Então, a próxima aula eu vou falar da história da criptografia e eu vou falar especificamente sobre o one-time pad. É um exemplo muito importante do sistema criptográfico que tem segurança perfeita, que pode ser usado e ainda é usado em algumas situações quando tem poucos dados para ser transportados, tá? Então, isso vai ficar para quinta-feira. Vou só perguntar, deixar uma última possibilidade para se fazer perguntas. Alguém tem uma dúvida, gente? Professor, só queria perguntar sobre a entrega da segunda lista, que ela ainda não está aberta no Moodle, né? Eu não abri ainda, Não. mas eu já coloquei uma data, não coloquei? Não é para quinta? É para dia 10. Eu vou abrir, então eu peço desculpas, mas eu vou abrir. Vou abrir no Moodle, desculpa, tá? Beleza, obrigado. Obrigado por avisar. Outra dúvida, gente? Lucas, Thiago, Davi, quem mais? Deixa eu ver.
Public Fiction, Show Participants. Achei. Cristiano, ei, Cristiano. Oi, professor, tudo bem? Você está se tornando fã, hein? Sim. David, Francisco, Heitor, Isabela, Lucas, Luca, Thiago, Lincoln. Tá lá ou não? Antônio Lima. Alguém tem uma por dúvida? aqui, professor. Tem uma dúvida? Tudo certo aqui também. Ótimo. Tá? Não fique tímido, tá? Por favor. Eu realmente que dê certo. Estou me divertindo fazendo as transparências toda vez. Então, eu também quero, quando tem dúvidas, sugestões também, né? Às vezes, eu estava revisando a ordem hoje das transparências, a ordem não estava boa. Quando você tiver uma sugestão desse tipo, também seria bem-vindo, tá? Beleza. Então, a gente tem quinta, a gente tem história, em particular One Time Pad, e aí a gente vai encerrar quinta este módulo. Semana que vem a gente vai realmente fazer algoritmos de ciframento em blocos, e incluindo o sistema DES, que alguém falou, que de certo modo foi quebrado e que depois foi substituído por outro sistema que chama AES. DES é Data Encryption Standard, AES é Advanced Encryption Standard. E, de certo modo, são algoritmos padrão. Padrão do mercado, todo mundo usa, tem uma segurança bem forte. E aí a gente vai ver em que se base essa segurança. Então você vai ter uma noção sobre esses algoritmos, tá? Então, semana que vem, algoritmos de ciframento em blocos, que de certo modo é arroz e feijão, não sei, working horse, você fala, ou cavalos de trabalho da criptografia. Bastante importante a aula que vem, semana que vem. Ok. Nenhuma dúvida? 3, 4. Eu sempre conto errado em português. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá bom, gente. Então, vou encerrar a gravação e vou desejar a vocês uma boa noite. Obrigado, tá? Não, professor, obrigado. Boa noite, obrigado. professor. Obrigada. Heron.